Fala pessoal, tudo certinho? Então, na aula de hoje a gente vai falar de um assunto bastante comum, né? Na área de redes. A gente vai conversar sobre comunicação de rede, né? Lembrando que a gente falou das arquiteturas, conversar um pouquinho sobre, né? Vimos os tipos de arquitetura e topologia, no caso topologia estrela, topologia em barramento. A gente conversou um pouco sobre essas funcionalidades e hoje a gente vai entender, né, um pouco de comunicação de rede. O que é a comunicação? É o método que a rede utiliza, né, para mandar e receber uma informação através da internet. Né? Basicamente, só existem dois métodos, né, nessa comunicação. O nome do método é cliente-servidor e o outro método é o método ponto a ponto ou P2P, o nome desse método, que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Hoje tem duas particularidades, né? E a gente vai ver hoje, beleza? Então, o que é uma comunicação? Comunicação é um campo de conhecimento acadêmico que estuda, que estuda processos de comunicação humana. Né? Todo mundo utiliza comunicação em uma conversa, em uma carta, em uma mensagem de WhatsApp, em um e-mail, em um Facebook, em qualquer meio nós utilizamos, né, a comunicação. O que nós estamos fazendo aqui agora é se comunicando, certo? Também se entende a comunicação como um intercâmbio de informações entre sujeitos e ou objetos, né? Então, essa comunicação ela foi evoluindo à medida que os sistemas, né, de comunicação e sistemas de internet, a tecnologia da informação e comunicação foi chegando, né, no nosso meio, certo? Então, com isso também houve alteração, né, nesses meios de comunicação e nessas maneiras de comportamento para que a gente conseguisse se comunicar. Basicamente, o objetivo da rede é fornecer serviços, certo? E esses serviços eles se resumem a servidor, que é esse dispositivo que está aqui. Eu trouxe da maneira do Cisco, né? O Cisco representa um servidor dessa forma e um cliente assim. Na rede só existem duas pessoas, quem é cliente e quem é servidor, certo? Tem uma particularidadezinha. Um servidor são hosts, hosts a gente já falou que são dispositivos finais, né, que tem um software instalado para serviço específico. Então, o servidor ele vai fornecer serviços através da rede. O servidor fornece serviço. O cliente ele solicita esse serviço. Então, todos nós que utilizamos a rede, nós somos clientes. Né? Pelo que eu saiba, ninguém tem servidor alocado aqui para fornecer algum tipo de serviço através da rede, certo? Então, servidor fornece serviço, cliente é quem solicita, né, os serviços através da rede. Então, assim, não existe apenas um servidor, né, e um cliente, existem vários. Tudo que você consegue acessar na internet, né, através de um navegador, de um browser, né, o Google, o YouTube, o Netflix, o UOL, qualquer tipo de site web, página web, servidor web, já está dizendo, é um servidor, certo? Eu trouxe isso aqui no mapa. Isso aqui são pontos de redundância de servidores, né, que estão espalhados por todo o Brasil, certo? Então isso aqui são servidores. Cada pontinho desse é uma redundância de servidor. Então nós estamos localizados basicamente aqui. Por hipótese, a gente pode estar se comunicando, né, com um servidor que esteja mais próximo nosso. Então a gente pode estar se comunicando por aqui. Mas em algum momento, devido a uma grande solicitação desse mesmo serviço por outros clientes, né, a gente pode estar vindo acessar essa informação por aqui, ó. Então essa comunicação que era bem rápida, que chegava bem rápida aqui, né, ela vai demorar um pouco mais até chegar nessa parte de baixo, né? Então vai demorar mais esse deslocamento, tranquilo? Então tudo isso vai ser interligado, né? Eles estão todos aqui pertencendo à mesma rede, né? Porque a rede internet, a rede de servidores é uma rede só, tranquilo? Essa sala que está aqui ao lado, isso é uma sala de armazenamento de servidores.
né? Então, o que é basicamente um servidor? Um servidor é um computador de alto desempenho, né, de alta capacidade, que tem o objetivo de fornecer serviços através da rede. Né? Então, daí ele vai suportar várias pessoas conectadas a ele. Né? Geralmente, esse serviço tem mais de um servidor, né, em redundância. Nesse caso, ele está realocado em outro lugar, fornecendo o mesmo serviço, não é apenas um. Né? Então, a gente entende desta maneira. Então, cliente e servidor, né? O que é uma rede cliente e servidor e por que tem VPN aqui? Primeira coisa, VPN é uma rede privada virtual, né? E qual o objetivo de uma VPN? Fornecer serviços através da rede e esses serviços eles serem privados, né? E eles têm algumas características as quais demandam na rede. Muitas características que são princípios de VPN para ter o seu funcionamento. O que é uma rede cliente-servidor? Uma rede cliente-servidor é uma rede que ela só se comunica, né, o cliente solicitando ao servidor. Ela tem uma hierarquia de rede, ela é hierárquica. Então, para essa rede funcionar, o cliente sempre vai solicitar dados do servidor. Ele vai estar conectado ao servidor, então ele conecta ao servidor, o servidor fornece serviço, retorna para o cliente. O cliente por si só, ele não pode, né, fornecer outro tipo de serviço que ele não dependa desse servidor. Então, rede cliente-servidor ela é um modelo hierárquico, ela tem uma hierarquia. O servidor fornece para o cliente solicita do servidor. Tranquilo até aí, beleza? Redes chamadas VPNs, né, redes privadas virtuais ou Virtual Private Network, podem ser usadas para unir as redes individuais em diferentes locais em uma rede estendida. Exemplo disso, né, serve para unir pontos, uma rede que está distante, fazer com que essa rede se aproxime, essa rede você esteja próximo dela. Exemplo, você só acessa seu e-mail do computador da sua casa, você só acessa um Facebook da sua casa, você só acessa um YouTube da sua casa. Não. Em qualquer computador que você chegue que tenha conexão de internet, você consegue acessar esses serviços. Isso é uma VPN, né? Isso é uma extensão de um serviço que só poderia existir dentro daquele dispositivo, ou seja, dentro de um local. Um exemplo, o Moodle na escola, onde a gente executa as atividades, onde a gente faz as tarefas, né? Então, o Moodle só existe dentro da ETE, só existe dentro da escola. Então a gente não pode acessar o Moodle de um computador da nossa casa, por enquanto, né? Então o Moodle não tem uma VPN, beleza? Não permite esse acesso. Ele vai entrar em outra característica de funcionamento. A realização mais popular é a de uma aplicação web em que o servidor fornece páginas web com base no seu banco de dados em resposta às solicitações do cliente. Então, quando a gente acessa por meio da internet, a gente vai, né, lá na informação que vai estar aqui, coleta os dados que a gente deseja dentro de um banco de dados e retorna para o nosso dispositivo em qualquer parte do mundo, em qualquer conexão que ele tenha, né, tudo isso por conta, né, do serviço aí de internet. Beleza? A letra fica mais bonita ainda quando escreve com o ponteirinho do mouse, é mais legal. Beleza, pessoal? Então, outro recurso também compartilhado pela rede é a utilização de um grupo de e-mail na empresa, que é enviado simultaneamente para todos os integrantes da empresa. A gente vai falar agora de algumas características e funcionamentos de VPN. O que é que elas permitem fazer com que a gente... Permite que a gente possa desempenhar na rede, que a gente possa fazer. Certo? Então, por exemplo, é muito comum a gente chegar em um mercado e ter um vendedor, né, uma pessoa conectada a um palm, a um celular, né, um smartphone, desculpa, e fazendo vendas, né, e essas vendas, à medida que ele vai fazendo essas vendas, já está conectado ao servidor da empresa, e o servidor da empresa retorna a informação atualizando para todos os vendedores da área, né, dando balanço de estoque. Porque se fosse assim, no estoque da empresa só teria, sei lá, 50 grades de refrigerante, 50 caixinhas de refrigerante. Então o vendedor ia sair com um papel, quando chegasse no primeiro mercado vendia 50, o outro vendia 20, o outro 30, o outro 40 e não teria um controle desses dados, né? A rede influencia nisso aí também. Ligações telefônicas feitas entre funcionários pode ser feito pela rede de computadores em vez da companhia telefônica, né? Então a rede também permite esse acesso. Exemplo, quando nós fazemos uma ligação através do WhatsApp,
Quando ligamos através do WhatsApp, nós não estamos, né, gastando nossos créditos. Nós estamos gastando dados, né, chamadas de dados. Estamos ligando através da rede para outro dispositivo. A gente vai falar mais sobre isso. Compartilhamento de desktop permite que trabalhadores remotos vejam e interajam com uma tela de um computador, né? Então, tipo, pode criar uma página em branco, né, de desktop e as pessoas todas vão ter acesso, todos os funcionários vão ter acesso a essas informações, né, compartilhando seu conteúdo com todos os indivíduos. Duas ou mais pessoas em locais distantes podem participar de uma reunião, vendo e ouvindo uns aos outros e até mesmo escrevendo um relatório em um quadro negro compartilhado. É o que acontece com o Zoom, com o Cisco, né, esses dispositivos que nós estamos utilizando agora, vocês estão conhecendo bem de perto, né, em particularidade disso que a gente está passando hoje. Então a gente utiliza aplicativos através da rede para se reunir, né, e fazer conversas. Se algum funcionário alterar um documento, os outros empregados têm acesso à informação no mesmo instante. Por quê? Porque isso é banco de dados online, né? É atualizado para o servidor e o servidor vai retornar a informação para a gente. O acesso à internet oferece aos usuários domésticos conectividades e computadores remotos, né? Então, esses usuários sempre terão conectividade, né? E sempre terão computadores que vão estar cadastrados para fazer esse acesso à rede. Computadores remotos é qualquer computador em uma rede que pode ser acessado remotamente, ou seja, a longa distância. A gente vai ouvir falar muito na área de rede em acesso remoto. O que é um acesso remoto? É um acesso de longa distância, que não necessariamente você vai estar próximo ou conectado àquele dispositivo fisicamente para poder acessá-lo, certo? Acesso remoto é quando um cliente acessa ou navega no World Wide Web, no www, para obter informações ou apenas, né, por diversão. Então, quando você acessa o Google, quando você acessa o YouTube, Netflix, isso pode ser considerado um acesso remoto. Não existe um meio de comunicação de resposta mais rápida do que a rede. É possível filtrar as informações online pesquisando sobre incêndio, epidemias, dispensando notícias sobre esportes. Quando comparado a um jornal, era muito comum a gente encontrar jornal físico, né, por aí, que daí vinham todas as informações contidas no jornal a respeito de tudo, né? Na rede nós podemos filtrar qual tipo de conteúdo nós estamos buscando e só ser retornado notícias sobre aquele conteúdo, certo? Pronto. Isso foram as características de rede cliente-servidor, beleza? P2P. P2P ou não hierárquico ou ponto a ponto, né? O que é uma rede ponto a ponto? Ela vai ter algumas funcionalidades diferentes, né, com relação a cliente-servidor. A primeira característica é que ela não é hierárquica. Tá, beleza. O que é hierárquico e o que é não hierárquico? Uma hierarquia é porque ela depende única e exclusivamente daquele serviço. Ou seja, um cliente só pode se comunicar com o servidor e o servidor fornece serviço para aquele cliente. Isso é hierárquico. O que é não hierárquico? Não hierárquico, tipo, qualquer pessoa pode ser cliente e qualquer pessoa pode ser servidor através da rede. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, né, de uma rede cliente-servidor aqui para vocês entenderem o seu funcionamento. Usuários que utilizam esse modelo de comunicação fazem parte de um grupo livre que podem se comunicar, né, com outros participantes do mesmo grupo. A informação não vai depender única e exclusivamente daquele servidor. Qualquer pessoa pode conectar e naquele momento ser um cliente e qualquer momento ser um servidor. Vou dar exemplos disso já já. Todo usuário pode se comunicar com um ou vários outros usuários dentro dessa rede. Não existe qualquer divisão estrita entre clientes e servidores, como eu já falei. Vários sistemas desse modelo, por exemplo o BitTorrent, não possui qualquer banco de dados de conteúdo central. Ao contrário, cada usuário mantém seu próprio banco de dados, né, na sua máquina local e oferece uma lista de outras pessoas vizinhas que são membros do sistema. Aí tem um exemplo aqui, né? Um grande exemplo desse tipo de rede não hierárquico, P2P, ponto a ponto, é aquele aplicativo, aquele programa uTorrent, né? O que é um uTorrent? O Torrent é um aplicativo de downloads, né, o qual você baixa e você vai acontecer o seguinte:
você vai digitar para fazer uma pesquisa lá no torrent. Então, por exemplo, eu estou logado nesse computador aqui e eu vou buscar sobre uma informação sobre uma música que está aqui, ó. Isso tudo estava lá no exemplo, né? E que eu baixei. Então, por exemplo, esse computador aqui baixou a música e mantém essa música aqui nesse dispositivo. Então, aqui eu tenho essa quantidade de usuários que está aqui embaixo, né? E essa quantidade aqui também fez buscas a respeito dessa mesma música aqui, certo? Então, o que foi que aconteceu? Ao invés de todos eles estarem buscando aonde esse computador fez o download que não está mostrando, a partir de agora esse computador que está aqui embaixo fez download desse computador. Esse outro aqui também fez download dessa mesma música nesse primeiro computador. Aqui embaixo apareceram mais dois computadores que agora estão fazendo download também dessa mesma música, estão buscando essa música. Eles, deixa eu só trocar a cor aqui. Eles agora não vão fazer download mais desse computador que está aqui em cima. Quem passa a ser o servidor dele é esse computador aqui, ó. Certo? Quem passa a ser o servidor desse outro? Esse computador aqui. Esse precisou, então faz download desse aqui. Esse outro aqui agora de baixo apareceu e está pesquisando também, então já faz download desse. Veja que se fosse um modelo cliente-servidor, né, todos teriam que fazer download de um único servidor. E quem seria esse único servidor? Esse dispositivo que está aqui. Certo? Quem precisaria fazer desse download era esse. Então não é mais esse dispositivo. Certo? Tranquilo? Então eles estariam, né, transferindo arquivos aqui em uma rede que não é hierárquica, né, e eles estariam transferindo para outros computadores e outros computadores compartilhando. Não tem uma hierarquia, não obrigatoriamente eles vão baixar de um único servidor. Então qualquer pessoa pode ser cliente, qualquer pessoa pode ser servidor. Quem tem o torrent na sua máquina funcionando vai passar por isso sempre. Então, se você fez download de um filme que você queria, de um CD, de qualquer coisa, e alguém próximo de você, né, fizer busca desse mesmo conteúdo, pode fazer download da sua máquina. Isso acontece muito, certo? E não vai estar fazendo download de outros dispositivos, vai fazer download do seu. Continuando. Dessa maneira, um novo usuário pode ir atrás de qualquer outro, né, qualquer outro membro, qualquer outro usuário e ver o que ele tem. Outro exemplo de rede P2P aí, rede ponto a ponto, um Facebook. Num Facebook, se por exemplo isso aqui fosse, deixa eu só limpar aqui, acho que pronto. Se isso aqui fosse um Facebook, alguém compartilhou nesse computador aqui, nesse primeiro computador, uma corrente, né? Aquela corrente lá, não quebre a corrente. Se você não enviar para 700 pessoas, né, vai cair sua casa, vai acontecer alguma coisa. E você com medo começou a compartilhar. Então, esse computador compartilhou desse, esse compartilhou desse outro. Então, esses também foi repassado para os outros usuários. Então, esses saíram aqui, esses saíram compartilhando e assim por diante. Tranquilo? É esse funcionamento que acontece na rede. Obter nomes de outros membros buscando mais conteúdos e mais nomes, podendo esse processo se repetir indefinidamente, né? No Facebook, no Instagram você pode adicionar, né, e conectar com quantas pessoas você quiser. Essa comunicação geralmente é usada para compartilhar músicas, vídeos, fotos, filmes, pacotes de softwares públicos ou qualquer outro tipo de informação. O correio eletrônico é praticamente P2P, né? Então ele não tem hierarquia. Você manda e sai reenviando e sai, né, mandando, repostando. O Twitter aí é um mestre disso. A grande maioria dos adolescentes é fanática pela troca de mensagens instantâneas, permitindo que duas pessoas digitem mensagens de uma para outra em tempo real, né? Então, no Messenger, no WhatsApp, no Instagram, Direct, qualquer tipo de comunicação. Também existem serviços de mensagem para várias pessoas, como o serviço do Twitter. A rede internet pode ser usada pelas aplicações para transportar áudio e vídeo.
aplicando-se também na sala de aula, no teleaprendizado. É justamente o que nós estamos fazendo, né, aqui agora. Nós estamos conectados para fornecer conteúdo de aprendizado, de ensino-aprendizagem. Entre as comunicações interpessoais e o acesso à informação estão as aplicações de rede social. Uma das redes sociais mais populares é o Facebook. Várias pessoas também podem trabalhar juntas para criar conteúdos, né? Tecnologia Wiki, né? Muita gente aqui já pesquisou no Wikipedia. O Wiki, né? Muita gente diz que não é confiável, por isso que a gente pede que vocês, qualquer pessoa, pesquise sempre em mais de uma fonte diferente, em mais de uns dados diferentes, mais de fontes diferentes, mais de uma, duas, três fontes diferentes, né, para ter certeza daquela informação. Sites wiki, né, eles são abertos, ou seja, qualquer pessoa pode abrir um documento wiki e editar. Por isso de Wikipédia, né? Ir lá e abrir, e daí vai e adiciona conteúdo. Você pode editar um wiki, vir outra pessoa e editar. E se essa pessoa tiver editado de uma maneira errada e você capturou a informação lá e escreveu errado também. Então por isso que é um problema, né? É um problema não, é uma falta de atenção, beleza? Os sistemas de entretenimento é um dos pontos que mais tem crescido na atualidade. Claro, muito. As lives, né, agora vieram com tudo. Os programas de televisão estão sendo atualizados para sistemas de IPTV. O que é um sistema de IPTV? É fornecer serviços de canais de televisão através de endereços IPs. Eu estou utilizando lista de endereço IP há algum tempo já e é muito bacana. Através da internet e de alguns dispositivos que fazem essas conversões, você tem acesso a dados. Você tem acesso a canais de televisões privados através de serviço de internet. O servidor manda para o seu dispositivo através de rede, através de internet, e você consegue ter acesso aos canais, beleza? Para finalizar, a gente vai falar daqueles três modelos que vocês já conhecem. A gente já falou um pouquinho sobre eles. Os três modelos de comunicação de dados: unicast, multicast e broadcast. Como a gente já sabe, um unicast é uma comunicação que é enviada apenas de um computador para um computador, certo? De um para um, de um para um. Um unicast é apenas une, certo? É uma comunicação na qual o quadro é enviado de um dispositivo até o outro, específico, né? Na transmissão há apenas um remetente e um receptor. A transmissão unicast é a forma predominante de transmissão em redes locais e na internet. Entre o exemplo de protocolo que usam transmissões unicast, HTTP, SMTP, FTP e Telnet, beleza? Uma comunicação unicast é uni, só tem um remetente e um destinatário, de um para um, beleza? Multicast é de um para vários, então pode ser dois aqui, ó. Como aqui, né, nós só temos três dispositivos, um multicast pode ser, né, para dois aqui no máximo, porque se for para três aqui vai ser um broadcast, e a gente não é broadcast agora. Se por exemplo a gente tem aqui 100 computadores, tá? 100 máquinas. E daí você está mandando uma informação de dentro dessa rede aqui apenas para dois computadores. É um multicast? Sim, é um multicast. Se você mandar para 3, multicast. Se você mandar para 4, multicast. Se você mandar para 98, multicast. Se você mandar para 99, é um multicast. Tranquilo? Então o multicast é de um para vários, para mais de um, para 2, 3 ou vários, né? Não vai ser todos, dentro desse total não vão ser todos, né? Porque se fosse todos, é um broadcast aí, beleza? Um broadcast é a comunicação, né, que retransmite para todos os dispositivos que estão conectados, né, na rede aí, beleza? Aqui está a ilustração. Se fosse um unicast, cadê? Aqui, ó. Aqui é um exemplo de comunicação unicast, né? Saiu de um para um. Um exemplo de multicast vai sair de um para 2. E um broadcast vai mandar para todo mundo. Beleza? Tranquilo? Então era isso que tinha, né, para mostrar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido.
eu vou deixar uma questãozinha lá para vocês responderem, né, lá no ambiente, beleza? Valeu, pessoal, deixa eu só encerrar aqui.